Episódio Flash do berço à cadeira elétrica. Quarta parte. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Ted está na mira das autoridades, que finalmente consideram ter identificado o misterioso Ted que está por trás de tantos raptos e assassinatos no estado do Utah. As provas circunstanciais existem e começam a amontoar-se, mas ainda não estão na posse de todos os elementos que possibilitem a sua detenção e acusação. Depois da detenção inicial, Ted conseguiu escapar, mas agora tinha noção de que provavelmente seria uma questão de tempo até ser apanhado de vez. O que faria a seguir? Como vai reagir este animal que se sente cada vez mais enjaulado e que, de repente, viu a capa de bom rapaz, educado e instruído, cair de um momento para o outro? Fugirá? Confiará que a sua capacidade camaleónica e discurso elaborado o poderão ajudar a iludir o público e um júri? Ou será que vai, por fim, assumir a sua verdadeira natureza? Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. Um animal que se sente enjaulado é capaz de tudo. Um ser humano, mesmo que frágil ou gravemente ferido, quando confrontado com a morte, é capaz de ir buscar forças que julgava nunca ter. Sabemos isso, temos consciência de que o nosso corpo reage ao perigo quando o sente. Só não conseguimos prever como reagirá um serial killer. Consciente de que está prestes a ser apanhado e que sabe também que o seu destino provavelmente será o encarceramento para a vida ou a morte. A polícia sabe disso e não vai descolar de Ted, sob pena de acumular mais vítimas a um número que por si só é já desolador. Não podem permitir que mais mulheres sofram nas mãos deste camaleão que faz uso dos artifícios mais elaborados para atrair as suas vítimas. Ted tem de ser parado em primeiro lugar e depois tem de pagar pelo manancial de crimes que cometeu. Como tal, é colocado sob vigilância permanente. A polícia tenta falar com o suspeito. Ted tinha uma reunião marcada com os detetives de Salt Lake City, mas, ao que parece, o seu advogado na altura cessou quaisquer conversações subsequentes. Por isso, a investigação teve então de avançar por um outro caminho. Uma pequena equipa de detetives decide encontrar-se com Liz cara a cara. Disposta a cooperar, a namorada dá-lhes todas as informações que tem em seu poder e volta a repetir outras que já tinha revelado. Assegura-lhes que Bundy é na realidade um ladrão que rouba praticamente tudo o que possui, escudando-se na sua aparência de homem sério. Tinha descoberto, ao que parece pela própria boca do namorado, que ele se apropriava das roupas elegantes que exibia, invadindo, por exemplo, a zona de descargas dos centros comerciais. No mínimo, uma televisão e uma aparelhagem de som tinham também sido obtidos de forma ilícita. E quando questionada sobre o paradeiro de Ted nas datas dos crimes, Liz deixou bem claro que não podia oferecer qualquer álibi a Ted. Foi possível perceber que Liz tinha notado uma queda no apetite sexual de Ted durante o último ano. E quando demonstrava interesse, tentava convencê-la a praticar bondage, algo que Liz havia recusado. Adicionalmente, foi importante reforçar que a jovem mãe tinha visto gesso no quarto do namorado e que este tinha visitado o lago Sammamish no mesmo mês dos desaparecimentos de Janice e de Denise. Compreensivelmente, as informações que Liz lhes poderia dar eram
maioritariamente referentes à época em que convivia diariamente com Ted, ou seja, antes dele se mudar para Salt Lake City. Contudo, os esforços da polícia não se ficaram por aqui. Diane Edwards, a antiga namorada privilegiada de Ted Bundy que tanto desgosto lhe havia provocado no passado, foi também ouvida numa tentativa de perceber os comportamentos, a história e as eventuais motivações do suspeito. Perceberam que mantinha relacionamentos com pelo menos 2 mulheres ao mesmo tempo, sem que estas tivessem sequer desconfiança da existência uma da outra. Esmiuçaram todas as informações que conseguiram, chegando a analisar em detalhe os abastecimentos de combustível que Ted fazia para se deslocar. Pensaram, e bem, que se ele tinha sido responsável por tantas mortes separadas por tantos quilómetros de distância, teria de abastecer a sua viatura. Entretanto, Bundy sabia que tinha de tomar medidas urgentes. Sabia que as desculpas esfarrapadas que tinha dado para justificar os objetos encontrados na mala do carro e o motivo invocado para o seu comportamento ao volante não tinha sido suficientemente robusto para eludir a polícia. Estava consciente de que tinha de começar a eliminar tudo o que o pudesse conectar aos homicídios. A primeira ação lógica seria desfazer-se do bem material que tanto estimava, que o conseguia relacionar com vários avistamentos e crimes. Não havia mesmo volta a dar. Ele tinha de se desfazer do seu fiel companheiro que tantas vezes tinha servido para caçar e transportar as suas vítimas, que lhe tinha permitido restringir-lhes a sua capacidade de reação. O Volkswagen carocha bege por si adquirido anos antes tinha de ir. E com ele iriam claramente muitas provas e vestígios que o incriminariam. Depois de uma minuciosa limpeza, o veículo foi vendido a 17 de setembro de 1975. Bundy esperava ter conseguido eliminar tudo o que o poderia prejudicar, mas ainda assim, sabemos perfeitamente que essa é uma tarefa um tanto ou quanto impossível, mesmo se considerarmos que estamos a falar de 1975, quando as técnicas utilizadas na análise aos locais do crime ainda estavam bastante subdesenvolvidas. Mais tarde, agentes do Utah conseguem localizar o jovem comprador e apreendem o famoso Volkswagen carocha. Escusado será dizer que o FBI entrou em ação e não se ficou por uma análise superficial. O veículo foi desmantelado e minuciosamente escrutinado com as técnicas disponíveis na altura, claro. Encontraram cabelos que eram coincidentes com os cabelos recolhidos como amostra do cadáver de uma das vítimas, Karen Campbell, a enfermeira que desapareceu misteriosamente do hotel em Aspen, no Colorado, depois de ter dito que ia ao quarto buscar uma revista. Alegadamente, havia também fios de cabelo microscopicamente indistinguíveis de Melissa Smith, a filha do chefe da polícia, e de Carol DeRange, a vítima que tinha sofrido uma tentativa de rapto. Tratava-se de mais uma descoberta que, embora não fosse absolutamente incriminatória, iria sem dúvida colocar mais um prego no caixão de Bundy. É importante perceber que, nesta altura, provavelmente a única análise útil era mesmo a microscopia, que lhes permitia fazer uma comparação morfológica pormenorizada entre os diferentes cabelos encontrados nos carros e as amostras recolhidas a partir das vítimas. E não nos podemos esquecer de que era possível comparar no mínimo características como a espessura, a cutícula, cor, distribuição de pigmentos e a presença, ausência, continuidade ou fragmentação da medula. Logo, um conjunto considerável de características que, embora
não tivesse nem de perto nem de longe, não é? Um peso ou importância tão grande como o ADN tem nos dias de hoje, estes cabelos apresentavam um conjunto de características considerável, que eram compatíveis com 3 das possíveis vítimas e que tinham sido encontrados todos no carro do suspeito. Em outubro, e muito embora Ted Bundy continue a professar a sua inocência aos 4 ventos, as autoridades estão absolutamente convencidas de que Ted não só é responsável pelos crimes no Utah como em Washington, e sabem também que os folhetos que encontraram quando fizeram buscas aos seus aposentos o relacionam estreitamente com crimes também no Colorado. Mas infelizmente há um problema que não podem desconsiderar. Em 8 testemunhas que estavam presentes no Lago Sammamish, 7 não tinham conseguido identificar o rosto de Ted Bundy. 7 em 8 era muita gente. Aliás, tinha sido precisamente por esse facto que não havia sido detido antes, apesar das muitas desconfianças da polícia de Washington. É aí que entra uma peça fundamental nesse caso, a sobrevivente. Carol DaRouche tinha sido até então a única vítima que conseguiam relacionar com o assassino e que tinha escapado. Carol tinha passado tempo suficiente com ele, tinha olhado bem no rosto dele e tinha também passado por um processo absolutamente traumático ao aperceber-se de que ia muito provavelmente morrer, caso não tentasse escapar. Será que Carol conseguiria inequivocamente identificar o suspeito? Será que a sua mente tinha gravado o rosto do assassino ao milímetro ou ao invés? Será que tinha simplesmente apagado aquele evento traumático para se tentar proteger do sofrimento que aquelas recordações lhe trariam? Os dados foram lançados a 2 de outubro de 1975. Relembro que Ted Bundy tinha sido detido na operação de Stop a meio de agosto, cerca de mês e meio antes. Não podiam deixá-lo por aí. E se a testemunha conseguisse identificá-lo, seria realmente ouro sobre azul. Quando Ted é chamado pessoalmente para comparecer à esquadra, voltou a demonstrar a sua assombrosa capacidade de antecipação. Todos na esquadra conseguiram perceber uma mudança radical no aspecto de Bundy, que tinha feito um esforço notável para alterar o seu aspecto. Mas será que ia ser bem sucedido? Essa era a verdadeira questão e todos os olhos se concentravam simultaneamente neste homem camaleónico que tinha mudado radicalmente o corte de cabelo e em Carol DaRouche, obviamente. Absolutamente tudo dependia de uma identificação positiva. Quando os vários homens entraram na sala exígua para a ação de reconhecimento, Carol não deixou ninguém ficar mal. Não hesitou e apontou Ted com imensa certeza. Os investigadores respiraram finalmente de alívio. Importa referir que, apesar de Ted ter evitado ao máximo mostrar o rosto, Carol mais tarde veio a confessar publicamente que o tinha reconhecido imediatamente ao entrar apenas pelos seus maneirismos, pela forma como andava e se comportava. Por isso, o camaleónico Ted Bundy podia muito provavelmente até ter um saco a cobrir-lhe o rosto, que Carol DaRouche o identificaria. Está mais do que visto que os acontecimentos traumáticos daquele fatídico dia lhe ficaram gravados na memória para a eternidade. Os detetives sentiram que finalmente tinham bases para avançar, principalmente devido ao importante contributo de Carol, mas também devido à identificação do suspeito por parte de pelo menos mais 2 testemunhas que o tinham visto a rondar o auditório da escola,
de onde a jovem Deborah Kent tinha sido raptada. Bundy foi detido uma segunda vez pela polícia de Salt Lake City pela tentativa de rapto de Carol DaRonch, a vítima que tinha escapado e o tinha identificado. Uma vez mais, os amigos de Ted e a sua família não conseguiram sequer colocar a hipótese de que pudesse alguma vez ser capaz de tentar raptar uma jovem adolescente. Como tal, todos os que acreditavam na injustiça da acusação uniram-se e conseguiram reunir os $15.000 necessários para pagar a fiança de Ted. Mais uma vez, sai em liberdade e continua a repetir que está inocente para quem quiser ouvir. Quando não está ocupado com os procedimentos legais, o suspeito passa a maioria do seu tempo na casa de Liz. É claro que neste momento a polícia de Seattle, apesar de não ter provas contundentes que o relacionem diretamente com os crimes no estado de Washington e face ao que tinha acontecido no Utah, começam a perceber que Ted é e sempre foi o principal suspeito. Assim, tal como anteriormente a polícia do Utah tinha já feito, começam a vigiar todos os seus passos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta decisão de seguir Ted tinha sido tomada depois de se ter dado uma reunião entre 3 investigadores de diferentes estados que se tinham reunido em novembro de 1975 para discutirem os crimes que potencialmente poderiam ser associados a Ted Bundy. No Utah, Ted Bundy era suspeito por múltiplas mortes e uma tentativa de rapto que tinham sido associadas à mesma pessoa e cuja vítima sobrevivente o tinha identificado. Durante as buscas ao seu apartamento, encontraram um panfleto do alojamento de onde uma das vítimas havia desaparecido em Aspen, no Colorado. E, obviamente, tudo parecia apontar para que Ted Bundy tinha sido responsável pelas primeiras mortes que tinham começado em Washington. Isto porquê? Porque não nos podemos esquecer dos telefonemas de várias pessoas para a linha de dicas da polícia, dos depoimentos de Liz e do facto de, aparentemente, Bundy não ter um álibi para os momentos em que os crimes tinham ocorrido. Essa reunião consolidou definitivamente esforços e foi um marco no que toca à comunicação e cooperação entre os diferentes estados, que a partir desta altura se uniram para reunir uma estratégia e um conjunto de provas inegáveis que teriam uma credibilidade tal, capaz de ofuscar o carisma do bem-falante Ted Bundy em tribunal. As provas tinham de ser irrefutáveis e contundentes de forma a convencer um júri de que o bom rapaz, simpático e educado que viam à sua frente era, na verdade, um dos mais prolíficos serial killers americanos. O caso que naquela altura consideravam conseguir provar melhor era talvez o menos grave, se é que isso é possível sequer de ser dito, e constituía o sequestro de Carol DaRonch, que tinha visto o seu rosto e o tinha identificado. E foi por isso que ele foi presente pela primeira vez num julgamento e foi acusado. O julgamento iniciou-se a 23 de fevereiro de 1976, aproximadamente 2 anos depois das primeiras mortes em Washington. De uma forma surpreendente, na minha opinião, os 2 advogados de defesa que o representam aconselham Ted Bundy a renunciar ao seu direito a ser julgado por um tribunal de júri, que é o modelo mais comum nos Estados Unidos. E ele opta então por ser julgado por um juiz. Esta decisão terá sido tomada devido ao que consideravam na altura ser a imensa repercussão que o caso estava a ter e a publicidade que envolvia o caso. Mas, sem dúvida, a decisão mais polémica e imprevisível de todas surge quando o super confiante e arrogante arguido opta por se representar ele próprio, logo no início dos procedimentos legais.
antes mesmo do início do julgamento. Bundy, que, se bem se lembram, havia iniciado o curso de Direito, acreditava que conseguia ter um resultado melhor se agisse como seu próprio advogado. E assim poderia também aproveitar a oportunidade de ter mais controle sobre o caso e acesso direto às provas. O julgamento arrasta-se durante 4 dias. A cobertura dos meios de comunicação social é persuasiva e intensa, mas nem por isso o arguido se deixa afetar. Apresenta-se relaxado, à vontade, sorridente até, e fazia transparecer a absoluta convicção de que seria inocentado de todas as acusações que pendiam sobre si. Apesar disso, Ted não consegue apresentar um álibi para o dia do ataque, mas continua a negar veementemente ter visto Carol naquele dia. Já a vítima e principal testemunha da acusação foi chamada a testemunhar. Corajosamente reviveu o seu calvário e transmitiu tudo pelo qual tinha passado às mãos do seu sequestrador. Ted Bundy foi por si identificado em plena sala de tribunal como sendo o rosto que se escondia por trás do agente Roseland. O juiz Stuart Hansen Jr. retira-se para rever o caso e deliberar durante o fim de semana, ao fim do qual decide que Ted é culpado pelo sequestro e agressão de Carol DaRoche. A própria Carol, anos mais tarde, chegou a confidenciar que até uma vizinha de longa data lhe tinha perguntado se tinha a certeza de que Ted Bundy era o seu sequestrador. Também era a renitência da população em aceitar que alguém como ele fosse responsável. Imagino o que esta jovem terá passado na altura. No dia 30 de junho, a América fica a saber que Theodore Robert Bundy cumprirá uma sentença de 1 a 15 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional a ser cumprida na prisão estadual do Utah. Eu percebo que nessa altura Ted Bundy era um réu primário, ou seja, nunca havia sido condenado antes por outro crime. Contudo, algo que não consigo verdadeiramente compreender muito bem é como é que se pode dar uma sentença com uma variabilidade de penas tão grande. Mas ok, às tantas é alguma coisa que eu não estou aqui a ver muito bem. Os investigadores não tinham tempo a perder. Bundy poderia sair em relativamente pouco tempo e tinham de conseguir as tais provas que o fizessem pagar pelos crimes e passar o resto dos seus dias na prisão. Enquanto esteve preso, foi submetido a diversas avaliações psicológicas pelo Dr. Carlyle, que inclusivamente gravou as extensas conversas que teve com o prisioneiro. As famosas cassetes de Ted Bundy, que até hoje são objeto de estudo e que continuam a ser escrutinadas no sentido de compreender melhor a sua mente. Carlyle chegou à conclusão de que Ted Bundy era um psicopata e identificou várias características associadas à psicopatia, como a falta de empatia, manipulação, egocentrismo e comportamento antissocial. O conteúdo destas cassetes pode ser ouvido em diversos documentários dedicados a Ted Bundy, que estão amplamente disponíveis a todos nós. Apesar de apresentar estes traços de personalidade, as avaliações a Bundy deixaram muito claro que ele não sofria de psicose ou de qualquer outro distúrbio que afetasse a sua percepção do mundo, alterasse a compreensão clara da realidade. Não apresentava delírios ou alucinações e não o consideravam um desviante sexual. Isto é, alguém que exibe comportamentos sexuais que são considerados fora do padrão normal ou socialmente aceite. No entanto, de acordo com os especialistas da altura que o avaliaram em 1976, Bundy demonstrava ter uma forte dependência em relação às mulheres
e receio de ser humilhado nos relacionamentos que mantinha. Algo que, sem dúvida, me fez lembrar da humilhação que sofreu por parte da sua primeira namorada, Diane, e que, segundo o que me parece, nunca conseguiu esquecer ou aceitar. Prova disso é o facto de ter dedicado tanto tempo e planeamento para conseguir vingar-se de uma forma que considerava adequada. As autoridades, entretanto, descobrem algo que lhes vai permitir reforçar um dos casos, quando ficam a saber que entre os itens descobertos no carro de Bundy, no ano anterior, estava um pé de cabra, que tinha a capacidade de provocar a impressão visível no crânio de Karen Campbell. Ted Bundy está preso, mas ao que parece, alegadamente, em outubro de 1976, ou seja, pouco mais de 3 meses depois de conhecer a sua sentença, os guardas prisionais encontram materiais de fuga na sua posse, que incluíam desde mapas detalhados, as chaves feitas à mão, um cartão de segurança social forjado, um horário de uma transportadora aérea, um esboço de uma carta de condução. Enfim, uma panóplia de materiais que indicavam claramente que o recluso estava ativamente a preparar uma fuga. Como resposta, Bundy foi, claro, colocado na ala de máxima segurança da prisão. Ted Bundy definitivamente parece nunca desistir. Poucos dias depois, ainda em outubro de 1976, surge a primeira acusação no estado do Colorado. Como Bundy se encontrava na altura a cumprir pena no estado do Utah, isso queria dizer que ele teria de ser extraditado para o Colorado de forma a ser julgado. Há relatos de que Bundy terá oferecido resistência à extradição, contudo, acabou por aceitá-la por fim. A 13 de abril de 1977 dá entrada na cadeia do condado de Garfield, no estado do Colorado, para aguardar pelo julgamento referente ao homicídio de Karen. Mais uma vez, desta feita sem surpresa, quando o julgamento já estava em andamento, Ted Bundy decide dispensar a sua equipa de defesa, que incluía vários advogados, por estar descontente com a estratégia por eles apresentada e opta por se autorrepresentar. A 7 de junho, mais de meio ano depois de ter sido acusado pela polícia de Colorado, Ted Bundy é transportado até ao tribunal de Aspen para comparecer a uma audiência preliminar. As câmaras estão uma vez mais presentes. Há uma intensa atividade que cerca o tribunal da pacata localidade. Ninguém quer perder este julgamento mediático. Ninguém quer deixar de ver o rosto do acusado ao vivo. Os órgãos de comunicação social debatem-se pelas melhores imagens, por uma rápida declaração proferida num instante que seja. As reportagens a partir do local são emitidas na televisão e na rádio, e o caso ganha uma proporção ainda maior. Parece uma insanidade que alguém aparentemente normal possa ser responsável por tamanha barbaridade. Ninguém quer acreditar que uma pessoa que poderia ser seu filho, vizinho ou amigo conseguisse ser um homicida. A população parecia estar absolutamente em choque. Será que não se poderia tratar de um erro da justiça? Estariam a acusar o homem certo? As opiniões dividem-se e são frequentemente antagónicas, mas todos querem saber qual vai ser o desfecho. Parece uma insanidade ainda maior que este arguido tenha, uma vez mais, dispensado os serviços dos advogados para se defender de uma acusação tão grave que pode acarretar o cumprimento de uma sentença perpétua ou até mesmo de morte. Uma vez que ia ser responsável pela sua própria defesa, Ted Bundy foi agraciado com privilégios especiais de forma a conseguir fazer a sua preparação. Muito provavelmente, isto é uma assunção minha. Ninguém queria que o julgamento fosse mais tarde anulado por uma eventual alegação de falta de meios para se defender,
por parte de Bundy. Segundo, pelo menos, um conceituado jornal norte-americano, o arguido tinha aquela capacidade de conquistar toda a gente com quem mantinha contacto, conseguindo, por exemplo, acesso a cartões de crédito telefónicos e a comidas saudáveis. Em consonância com o que já disse anteriormente, o juiz autorizou também que as algemas ou os grilhões acoplados às pernas, que são frequentemente colocados para restrição de movimentos de prisioneiros, lhe fossem retirados, de forma a que Bundy conseguisse apresentar os seus argumentos e movimentar-se em circunstâncias de igualdade com a acusação. Durante uma interrupção no julgamento, o arguido pediu e foi autorizado a deslocar-se até à biblioteca do tribunal para poder estudar e fundamentar a sua defesa. Em mais uma extraordinária reviravolta e, para desespero da polícia, Ted volta mais uma vez a surpreender quando, aproveitando a cobertura proporcionada por uma prateleira alta que obstruía a visão aos guardas, tirando partido de se encontrar sozinho numa sala, salta diretamente pela janela da liberdade que se encontra escancarada no primeiro andar. Corre uns metros numa rua e embranha-se assim que possível nas montanhas. O salto foi até presenciado por alguém que passava e que acho que ficou assim no mínimo espantadíssimo. A sua ausência só seria notada 10 minutos mais tarde, quando o tribunal se preparava para retomar a sessão, e aí deu falta do arguido. Na queda de cerca de 4,5 metros, magoa-se no tornozelo direito, mas isso não o impediu de continuar a fuga, provavelmente já muito planeada. É absolutamente incrível. Quando aparentemente tudo indicava que Ted Bundy nunca mais se libertaria das malhas da lei e que o enredariam para sempre, eis que se encontra em fuga, carregado de adrenalina, completamente livre e já sem nada a perder. Para piorar ainda mais o cenário e reduzir as probabilidades de ser apanhado, Ted retirou uma camada de roupa exterior antes de fugir. Sabe-se lá em direção aonde e com que intenções, numa das regiões mais montanhosas dos Estados Unidos, polvilhada de sítios recônditos que lhe poderão servir de abrigo. A preocupação inicial e de extrema urgência era apanhar o evadido. Era fulcral saber até que ponto tinha planeado a fuga. Isto é, era perceptível que este tinha sido um ato planeado com antecedência. Só não se sabia o que contemplava o seu plano pós-fuga. Teria cúmplices? Seria ajudado? Como se ia manter? Atacaria mais pessoas para continuar em liberdade ou até para saciar os desejos antigos que teve de reprimir enquanto esteve preso? Ted Bundy era sem dúvida um homem resiliente e um lutador. Muito embora, claro, com as piores motivações, ele nunca baixava os braços e recusava sempre a derrota, mesmo quando já nada parecia poder salvá-lo do pior fim possível. Apesar da imensa preocupação gerada por haver um assassino à solta em Aspen, há sempre quem aproveita as desgraças para ganhar algum. Isto não foi diferente na famosa e luxuosa região de Aspen, que tratou imediatamente de capitalizar sobre o incidente, com o surgimento de, por exemplo, hambúrgueres, os Bundy Burgers, ou a venda de t-shirts com frases do género Ted Bundy é um caso de uma noite. É incrível, há sempre alguém que se aproveita para faturar. Segundo os relatos da polícia, a conceituada cidade de Resort estava agora transformada num autêntico circo surreal. A polícia em Aspen bloqueou imediatamente todas as estradas que rodeavam a cidade e que também não eram muitas. Cerca de 150 pessoas foram mobilizadas para uma busca massiva casa a casa e no terreno, que incluiu unidades caninas, helicópteros, civis
Equipas de busca e salvamento das montanhas, enfim, foi montada uma verdadeira operação de caça ao homem. Mesmo assim, durante dias não houve novidades relacionadas com o paradeiro de Ted Bundy, que parecia ter-se evaporado, tal como tinha anteriormente acontecido com as suas vítimas. As escolas locais foram encerradas, a venda de armas e munições foi temporariamente suspensa. As pessoas foram aconselhadas a manterem-se em casa e a trancar as portas. Alguns documentos do ficheiro Bundy do FBI parecem apontar para o facto de que, a certa altura, a polícia parecia acreditar piamente que o fugitivo tinha conseguido sair do estado do Colorado. Foi emitido, por isso, um mandado de captura do fugitivo pelo FBI. Alguns artigos de jornais da época davam ainda a entender um possível avistamento no estado do Wyoming. 4 dias depois da fuga, a 11 de junho, surge a primeira pista que pode estar relacionada com Bundy, quando as autoridades ficam a saber do arrombamento de uma cabana de montanha a cerca de 8 quilómetros de Aspen. Na habitação faltava uma espingarda carregada. Foram encontradas impressões digitais do suspeito. Ted tinha lá estado e agora tinha uma arma de fogo. Novos alertas são emitidos com a informação de que o suspeito de 30 anos está armado e deve ser considerado extremamente perigoso. As buscas não param e ganham um novo fôlego. As notícias têm o seu quê de agridoce. Ted, afinal, não fugiu do estado e, na verdade, sempre esteve bem perto, o que é uma boa notícia. Contudo, sabe-se agora que representa um perigo ainda maior devido à arma que carrega. Qualquer detenção deve ser efetuada de forma extremamente cuidadosa. Nunca se sabe qual será a reação de um possível serial killer em fuga ou uma captura. Ted tinha fugido em direção às montanhas de Aspen e sabia que teria de ser discreto durante algum tempo até que as autoridades acreditassem que ele teria já saído das imediações. Aspen era sem dúvida o local ideal para se esconder. Estava cheia de cabanas de férias perdidas nas montanhas, propriedades com donos abastados, habitações vazias e repletas de comida, sempre prontas para receber uma visita, mesmo que inesperada, do proprietário. Fora isso, estas propriedades eram apenas visitadas de tempos a tempos por funcionários que garantiam a sua manutenção. Poderia facilmente entrar em algumas e passar a noite sem ser descoberto. Depois, com o aliviar dos bloqueios das estradas, estaria pronto para finalmente voltar a ser livre. Contudo, antes que isso pudesse acontecer, um funcionário denunciou um arrombamento e a presença de Bundy no local foi confirmada pelas suas impressões digitais. Ao contrário do planeado, as buscas na região não abrandariam. Bundy viu-se em maus lençóis. Tentou percorrer trilhos, entrou em cabanas, levou comida e agasalhos. Tentou seguir rotas de fuga, mas o homem bem falante e cosmopolita não tinha sido traçado para tal aventura. Acabou perdido e desorientado na floresta durante pelo menos 2 dias. Cansado, provavelmente faminto, sem dormir, magoado no tornozelo e sem norte, volta novamente a Aspen, onde toma uma derradeira decisão. Tem de arriscar e não pode continuar a vaguear daquela forma. Rouba um carro no campo de golfe de Aspen, que por pura sorte tem as chaves na ignição, mas acaba derradeiramente por ser apanhado pela polícia, que estranha a trajetória errante de um Cadillac que luta para se manter na estrada. Apesar de alegadamente se apresentar sujo, com a barba por fazer, muitíssimo mais magro, de estar
a usar óculos e de apresentar alguma espécie de adesivo sobre o nariz, o mestre do disfarce foi identificado pelos agentes que o interceptaram e não ofereceu resistência. Ao cabo de 6 dias, o fugitivo foi finalmente apanhado. No carro encontraram os mapas que a acusação estava a usar para mostrar onde o corpo de Campbell tinha sido encontrado. E esta era mais uma indicação de que tudo havia sido planeado. Não nos podemos esquecer de que Ted Bundy estava a usar mais do que uma camada de roupa em pleno mês de junho, somente para poder despir-se e iludir as buscas. A investigação ao incidente não encontrou qualquer indicação de que Ted tenha recebido ajuda de qualquer tipo. Segundo o que parece, tê-lo-á feito sozinho. Ted já não transportava qualquer arma de fogo quando foi encontrado e alegadamente tinha abandonado na floresta por estar muito cansado para a carregar. E ao contrário do que tinha pensado, a ou as cabanas que tinha assaltado praticamente não tinham comida. Ele estava faminto. Em 6 dias tinha dormido menos de 12 horas ao todo. Estava com dores constantes devido à queda da janela e estava a perder a capacidade de raciocinar devidamente. Por isso foi encontrado a tentar conduzir o Cadillac sem que ele saísse da estrada. Como é óbvio, à acusação de homicídio juntaram-se outras acusações. Se condenado pelas acusações relacionadas com a fuga, poderia vir a enfrentar uma pena de até 90 anos. O panorama não parecia estar a tornar-se mais fácil. Ainda assim, Ted decidiu continuar a ser o responsável pela defesa da acusação de homicídio, mas decidiu entregar a defesa das acusações relacionadas com a fuga a um advogado que o iria representar em tribunal. Apesar de não se adivinhar um futuro positivo para o presidiário, as coisas, na verdade, não estavam propriamente tão negras para Ted como seria de esperar. É que o caso contra ele não era assim tão robusto. As moções apresentadas em tribunal antes do julgamento pareciam ser decididas uma atrás da outra em catadupa em seu favor, e muitas provas importantes tinham já sido consideradas inadmissíveis em tribunal. Na verdade, começava a ficar bem patente que Ted tinha até boas hipóteses de ser absolvido no caso da morte da enfermeira que desapareceu no hotel em Aspen. Se isso acontecesse, provavelmente passaria mais 1 ou 2 anos preso e poderia sair em liberdade condicional pela agressão e sequestro de Carol LaRange. Quem sabe se até os procuradores responsáveis pelos restantes casos de mulheres desaparecidas não se sentiriam dissuadidos em acusar o suspeito depois de assistir à degradação e consequente queda do caso que o Colorado tinha construído contra Bundy. Podia não acontecer assim, é certo, mas a probabilidade existia e não era assim tão baixa. Contudo, era perentório que Ted Bundy não se conformava com a possibilidade de passar o resto dos seus dias encarcerado. O simples vislumbre desta perspectiva deixava-o impaciente. Tanto assim era que o impensável aconteceu no último dia do ano. Não ia passar nem mais um dia fechado numa cela. Ia começar o ano de 1978 sem amarras. Desta vez não ia ser apanhado. Não se podia dar esse luxo. Tinha planeado tudo ao ínfimo pormenor e seria bem sucedido. Ted Bundy percebeu que, na última fuga, embora tivesse conseguido fugir, tinha pecado no planeamento dos passos seguintes e que tinham sido manchados por imprevistos que não conseguiu antever. Agora não poderia cometer os mesmos erros. Agora a fuga era mais difícil e tinha de ser desenhada ao pormenor. Não havia espaço para erros.
Tinha de se manter focado, saudável e considerar todos os detalhes. Era necessário um planeamento demorado, minucioso e nenhum ponto podia falhar. A preparação exigia dedicação. Tempo não lhe faltava e muito menos motivação. O cativeiro não lhe assentava bem, ele queria voltar a ser livre. O plano tinha começado a ser posto em prática muito tempo antes da data escolhida. Durante um longo período, Ted concentrou-se em reunir tudo o que era necessário para conseguir escapar. Conseguiu uma planta detalhada da prisão e uma lâmina serrada. Acumulou à volta de $500 em notas que as visitas lhe davam, principalmente Anne Boone, a amiga de Seattle que tinha uma verdadeira adoração por Ted. E finalmente, provavelmente inspirado pela famosa fuga de Alcatraz de 1962, abriu um buraco no teto da cela. Isso mesmo, um buraco no teto da cela. Mas como é que um buraco no teto de uma cela consegue passar despercebido? Pois bem, isto era uma resposta que tinha de ver respondida desse por onde desse. Não me cabia simplesmente na cabeça. Como é que isto era possível de acontecer numa prisão? Segundo o que consegui apurar, Ted Bundy usou objetos, como livros e documentos, que mantinha na sua cela sob o argumento ou pretexto de estar a tratar da sua defesa e empilhou-os para esconder o dito orifício no teto. Começou por fazer pequenos buracos, que foi ampliando com o tempo de forma a formarem um orifício maior. Trabalhava aproveitando a rotina e os horários dos guardas e fazia-o durante os momentos em que não estavam por perto ou estavam ocupados com outras tarefas. Durante todo esse tempo manteve uma conduta discreta para passar despercebido e terá também de alguma forma usado a própria cama para ocultar alguns sinais. Contudo, havia um problema. Ted Bundy sabia que o buraco não poderia ser muito grande. Seria muito difícil de esconder e os guardas poderiam reparar nele facilmente, fazendo com que todas as suas aspirações ruíssem. O criminoso estimou que a abertura no máximo poderia medir cerca de 30 cm por 30 cm. E se fosse maior, o risco de ser apanhado dispararia. Agora pensem, como é que um homem que media 1,78 m e pesava 80 kg conseguiria passar por um orifício tão exíguo? Esse era um problema que Ted só poderia resolver de uma forma. Tinha de perder peso, não havia volta a dar. Uma parte importante do plano, desenhado por este criminoso organizado, centrava-se na redução drástica de ingestão de calorias, tendo mesmo de passar por longos períodos de jejum. Basicamente, passava fome. O plano poderia passar provavelmente pela desidratação para perder peso, mas principalmente volume, e por uma rotina intensa de exercícios que executava na exígua cela onde estava. Em resumo, deixou quase de comer e aumentou a atividade física. Em pouco tempo, Bundy preparou-se física e mentalmente. Não sei exatamente quando ou como tomou consciência de que estava preparado, mas sabemos como e quando conseguiu escapar. A hora H chegou no fim do ano, quando um Ted 16 quilos mais leve colocou os seus livros sobre a cama e os cobriu com um cobertor, fazendo quem passasse acreditar que estava a dormir. Depois disso, trepou pela pilha de manuais, chegou ao teto e passou pelo buraco. Conseguiu chegar a uma parte do edifício. Encontrou uma abertura que dava acesso ao armário do apartamento do carcereiro e que estava localizado diretamente por cima da sua cela. Uma vez chegado ao armário, ele não abre o armário.
Senta-se e espera pacientemente que o cômodo ficasse vazio devido às celebrações da passagem de ano. Quando toda a gente saiu, vestiu-se com as roupas à civil que encontrou nesse local e, com toda a desfaçatez deste mundo, saiu casualmente pela porta do edifício principal sem ser detectado. Incrível, não é? Como às vezes as coisas conseguem passar totalmente despercebidas quando são feitas mesmo nas nossas barbas. Era noite de Réveillon. As ruas estavam cheias, as pessoas tinham saído para comemorar a entrada do novo ano. Muitos sonhavam auspiciosamente com o que 1978 lhes poderia trazer. Outros faziam os planos de ano novo, que são já uma tradição em qualquer zona do globo. E Ted Bundy entrava em 1978 exatamente da forma como tinha previsto. Livre como um passarinho. Pela segunda vez tinha fugido do cárcere. Pela, quem sabe, milionésima vez tinha cometido um crime sem ser detectado. Estava à solta, tinha iludido todos os guardas. Durante meses tinha escondido os seus planos e mais uma vez as autoridades ficavam mal na fotografia. Apanhar um criminoso nem sempre é fácil. Às vezes torna-se mesmo impossível. Depois de anos de busca por um rosto e uma identidade, tinham sob custódia alguém que suspeitavam ser um serial killer. Já havia fugido com sucesso uma vez e cerca de meio ano depois voltava a envergonhar as forças policiais ao escapar pela porta da frente de um estabelecimento prisional. Será que desta feita vão conseguir apanhá-lo? E a que custo? A vida e morte de Ted Bundy é estudada há anos, justamente pela imprevisibilidade e crueldade dos seus crimes. Por ter iludido a polícia e a população, por nunca se conformar com o seu destino e por estar disposto a lutar até ao seu último suspiro. Na próxima semana estaremos cá para continuar esta história real que ultrapassa em tudo a ficção. Ted Bundy constitui uma lembrança permanente de que muitas vezes as almas mais cruéis se escondem em qualquer lado, por trás de rostos aparentemente amigáveis. Por isso, mantém-te vigilante. Como já é habitual, espero-te ansiosamente no próximo episódio da Fórmula do Crime. Até lá! Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.